E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do Story Studio. Sejam bem-vindos ao História News diárias dessa segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Na semana passada nós tivemos uma live especial fazendo um resumão de todas as matérias da semana, incluindo aquelas que não estavam nos podcasts de quinta e sexta-feira, né? Lembrando que nós começamos esse projeto no dia 10 de julho, dia 11 de julho nós continuamos e no mesmo dia nós fizemos a live falando e detalhando notícias importantíssimas da semana sobre BRICS, geopolítica, economia, tarifaço do Trump, crise climática ambiental que está atingindo principalmente nesse momento a Europa e os Estados Unidos e como que isso tudo reflete na economia e na política brasileira. Você quer ouvir essa live inteira, ela tem um pouco menos de uma hora, ela tem 58 minutos e alguma coisa, né? Se você tirar os 10 minutos iniciais que eu fico só esperando a galera chegar, você tem aí 48 minutos de programa, você consegue assistir totalmente gratuito no nosso canal do YouTube, tá bom? Você pode comentar, pode deixar ali a sua sugestão, pode deixar suas ideias e também a sua crítica, tá? Não esqueça de deixar o seu like e assistir o programa completo. Os cortes dessa live estarão disponíveis em todas as nossas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok e também partes disso estarão também no X, tá? No Twitter. Vou ver se eu posto alguma coisinha no Threads, mas a gente não tem muito costume não. Recomendo que vocês sigam nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Os links estão todos na descrição do podcast, tá? @Story Studio para quem tá só ouvindo agora. @Story Studio. Vocês encontram a gente em todas as redes sociais, incluindo no YouTube. Vamos começar então a live de hoje, na verdade, o podcast de hoje. Vamos começar sobre uma notícia que saiu no dia 12, no sábado, tá? A gente vai fazer um resumão apanhado das notícias do final de semana, incluindo as notícias de hoje, segunda-feira, tá? Bom, primeira notícia importante que a gente vai falar é sobre educação. Vamos sair um pouquinho daquela área de geopolítica e vamos falar um pouco sobre educação superior, porque na semana passada a gente falou na nossa live sobre a questão dos universitários que estão abandonando as universidades em troca de gastar o seu dinheiro que gastaria no curso superior com o jogo do tigrinho, com bets, com apostas, né, com cassinos e jogos ilegais e acabam perdendo dinheiro, acabam deixando o curso universitário de lado e por isso acabam gastando esse dinheiro em outros lugares, principalmente com bets. A gente viu isso com jovens entre 18 e 24 anos, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Seguindo ainda a história, né, a ideia toda por trás aí da educação, a gente segue esse fio e a gente vai para o diploma de papel perdendo a sua validade. Eu sei que não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra, mas é só para que a gente possa sair um pouquinho do assunto geopolítica, né, e economia, para que a gente possa entrar em outros assuntos. Daqui a pouco eu retorno para esse assunto ainda no programa de hoje, tá bom? Bom, diploma de papel perde a sua validade. O MEC agora criou novas regras a partir desse ano. O formato físico perde a sua validade e agora a gente tem o diploma digital brasileiro substituindo esse formato. Ele vai oferecer maior segurança com QR Code, assinatura eletrônica, maior agilidade na sua emissão, que demora de 15 a 30 dias. A validade jurídica agora é plena e além de combater fraudes acadêmicas de forma mais eficiente. E a partir de agora, o diploma digital é a única versão com validade jurídica para cursos de graduação no Brasil. Bom, na prática, isso significa que a gente vai ter mais segurança daquele diploma, que aquele diploma é um diploma real, né, que ele vai ter uma validação digital. Os diplomas de papel emitidos antes da mudança continuam válidos e quem preferir pode solicitar uma versão digitalizada na própria instituição de ensino sem custos adicionais. Claro que se a sua instituição não existe mais, né, a galera que formou em graduações e faculdades que já fecharam, não tem como a gente, né, pedir um digital disso. Então também não tem como invalidar aquilo que já foi. Então a lei passa a valer a partir de 2025 com esse certificado digital, na verdade, diploma digital das universidades, tá? Vou lembrá-los também que um diploma, gente, demorava de 6 meses a 1 ano na minha época da primeira graduação para ficar pronto, né? Então a gente esperava de 6 meses a 1 ano e muitas vezes era um papel A4 normal, né? Uma folha sulfite normal e às vezes até só uma impressão monocromática em preto, tá? Algumas universidades têm um diploma padrão com uma folha um pouco mais grossa, com coloridinhos, né, com coisas douradas. Eu lembro que o meu primeiro diploma de graduação em História, ele até em pele de cordeiro, com capa dura. Esse demorou um pouquinho mais para ficar pronto e custou um dinheiro. E o diploma ele é gratuito, né? Então a universidade não pode cobrar pelo diploma
né, ela cobra ali parcelado na sua mensalidade, obviamente, que ela vai ter a cobrança e o lucro dela, mas cobrar a emissão do diploma no final do curso não pode. E a mesma coisa funciona com o diploma digital, tá bom? Vamos lá, a segunda notícia de hoje. Vou até salvar aqui novamente a notícia. A segunda notícia de hoje tem a ver com o Ministério da Educação novamente, e eles negociam a universalização do programa Pé de Meia até 2026. O programa Pé de Meia foi criado para ajudar estudantes de baixa renda e está sendo ampliado para todo o ensino médio. A meta é beneficiar mais jovens com recursos financeiros que incentivem a permanência na escola. É para evitar a evasão escolar, né, de fato. O programa Pé de Meia do MEC oferece incentivo financeiro para estudantes de baixa renda concluírem o ensino médio com planos de universalização para 2026 que exigirão 5 bilhões de reais em investimentos e enfrentam desafios de infraestrutura escolar em algumas regiões do país. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, está em negociação para universalizar o programa Pé de Meia até 2026 e beneficiando estudantes do ensino médio. Mas será que o orçamento do governo federal consegue acompanhar essa ambição? Lembrando que boa parte do que a gente vê dos jogos de loteria no Brasil, né, os jogos como Mega Sena, Quina, né, a Dupla Sena, esses jogos legalizados na loteria do governo federal, da Caixa Econômica, uma boa parte do prêmio, da premiação, retorna como benefício para a educação no Brasil, tá? Acho que, se eu não me engano, são 30% do valor do prêmio volta para, né, da arrecadação, na verdade, 30% da arrecadação com a premiação volta para o Ministério da Educação investir um pouco mais. Se eu não me engano, ele vai direto para o Fundo Nacional de Educação, tá? Bom, esse orçamento vai ser estudado ainda. O Camilo Santana está buscando investir nesse programa Pé de Meia para o ensino médio. Lembrando, a evasão escolar é um problema gravíssimo no nosso país, principalmente nessa fase da idade em que o estudante se vê mais propício em regiões mais carentes, em situações mais precárias, em ir trabalhar do que ir à aula, né? Eu trabalho em escolas de periferia e muitas vezes alguns alunos faltam porque aquele dia ele foi trabalhar numa obra, ele foi trabalhar como ajudante pedreiro, foi ajudar no mercado, foi ajudar a mãe em algum lugar, foi ajudar o pai em algum lugar, trabalhando, então acaba faltando a aula porque foi trabalhar para poder ajudar a ganhar um dinheiro, para colocar dinheiro dentro de casa, até mesmo para comprar alguma coisinha ou outra para ele, né, para poder também ter o seu lazer, acaba tendo a evasão escolar. Então isso acontece muitas vezes e o Pé de Meia é um auxílio muito importante, lembrando que tem todo um critério de nota, presença, tá? Tem toda uma avaliação técnica, não é qualquer um que vai receber o valor aí do Pé de Meia, tá? Ele é pensado para incentivar o estudante a estudar e ficar na escola, beleza? Bom, vamos falar sobre as mortes em Gaza. Quase 800 vítimas em ataque perto dos pontos de ajuda. A ONU registrou 798 mortes em Gaza desde a retomada da ajuda humanitária, com civis sendo vítimas de ataques próximos aos pontos de distribuição de alimentos e medicamentos, agravando a crise humanitária na região. Desde que a ajuda humanitária foi retomada em Gaza, um cenário trágico se repete. Civis são mortos ao se aproximar dos pontos de distribuição e a ONU já contabiliza quase 800 pessoas mortas. Os conflitos em Gaza se intensificaram nos últimos meses, deixando a população local sem acesso a recursos básicos. Falta de água, comida, medicamentos agravou a situação de milhares de famílias. E com a retomada da ajuda, muitos civis se arriscaram em áreas de conflito para conseguir os suprimentos. E, infelizmente, ataques próximos a esses locais resultaram em centenas de mortes nos últimos meses. E aí, gente, temos mais 3 notícias que estão aqui engatilhadas, ainda não foram publicadas no Story Studio. Aliás, 2 dessas que eu vou falar agora já foram, tem uma ainda em produção, tá? Que são notícias agora de geopolítica. Então a gente volta para a nossa temática de geopolítica envolvendo o Brasil e o governo Trump, tá? Mas antes disso eu vou falar mais uma notícia de educação brasileira, só para a gente fechar com uma notícia positiva, vamos dizer assim, de alguns pontos, mas negativa em outros, né? A gente falou sobre o Pé de Meia, falamos sobre a questão aqui, a questão do ProUni na semana passada, a questão do Pé de Meia hoje, falamos sobre questões envolvendo o diploma do MEC, não o diploma digital, mas agora a gente vai falar sobre alfabetização. Vamos sair um pouco da universidade e vamos para a base, né, uma das bases da educação, né, não é a educação infantil, mas o Fundamental 1, né, o processo de alfabetização. O Brasil atinge 59,2% das crianças alfabetizadas em 2024, mas não cumpriu a meta.
Os resultados da alfabetização no Brasil em 2024 mostram um avanço no Sul, 72,3% em Santa Catarina, e desafios no Nordeste, como 48,9% em Alagoas. O impacto significativo das chuvas no Rio Grande do Sul também vai gerar uma redução das taxas no Rio Grande do Sul. Estratégias como reforço escolar, tecnologia da educação, ensino híbrido estão sendo implementadas para recuperar a aprendizagem, reduzir a desigualdade regional. A alfabetização no Brasil alcançou 59,2% das crianças em 2024, mas ficou abaixo da meta, que era 60%. E as chuvas do Rio Grande do Sul foram decisivas para o estado, né, para os gaúchos perderem parte do seu resultado, que sempre teve boas médias e agora perde essas médias. Lembrando que, apesar do Nordeste termos ali Alagoas com apenas 48,9%, nós temos estados como o Ceará, que tem os maiores índices de alfabetização do nosso país, tá? Então, a alfabetização é um tema extremamente importante, pode ser um tema, inclusive, para a redação do Enem, pode ser um tema para a nossa redação aí, do nosso curso de redação dessa semana. Vamos então para a geopolítica? Vamos lá. O pedaço final do nosso programa hoje é sobre geopolítica. Vamos falar um pouquinho de Trump novamente, como a gente falou na semana passada. O Trump anuncia tarifas de 30% para o México e União Europeia após as medidas contra o Brasil. As tarifas de 30% impostas pelo Trump sobre os produtos do México e da União Europeia visam reduzir o déficit comercial americano e combater o tráfico de fentanil, mas podem desencadear retaliações e afetar as relações comerciais globais. Lembrando que os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos nesse momento são o México e a União Europeia. E o Canadá, né? Bom, mas podem desencadear retaliações e, obviamente, o Trump volta a causar polêmica. O presidente americano anunciou novas taxas de importação para o México e a União Europeia, elevando as tensões do cenário comercial global. Lembrando que uma das justificativas para as novas tarifas em relação ao México, por exemplo, foi o combate ao tráfico de fentanil, uma droga responsável por milhares de mortes nos Estados Unidos. O Trump acusa o México de não fazer o suficiente para conter o fluxo da substância e, obviamente, não conter os cartéis de droga no seu território, que isso está afetando a saúde do americano, do norte-americano, do estadunidense. Tá? Os economistas questionam se as tarifas são a melhor solução. Muitos acreditam que isso pode prejudicar mais os Estados Unidos do que ajudar, e especialmente os consumidores que pagarão mais por produtos importados. Lembrando que a gente tem as indústrias maquiladoras no México, né, que mandam seus produtos para os Estados Unidos e são controladas por empresas americanas. A gente tem toda uma aula sobre indústrias maquiladoras que a gente pode trazer para vocês em breve no nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, ainda falando sobre o tarifaço e ainda falando sobre o Trump, a taxação de 50% imposta pelo Trump sobre os produtos brasileiros foi classificada pelo ganhador do Nobel de Economia, Paul Krugman, como uma medida megalomaníaca e política. O impacto econômico pode chegar a 5 bilhões de dólares em perdas comerciais, afetando principalmente o agronegócio, enquanto as relações diplomáticas entre os países entram em crise. O Trump e o Brasil estão no centro de uma polêmica internacional após o anúncio das taxas de 50% da semana passada, e Paul Krugman, que é o Nobel de Economia, né, ganhador do Nobel de Economia, não poupou críticas e até defendeu o processo de impeachment contra o Donald Trump. Né, e essa medida, obviamente, defendida por ele, é com base nessa megalomania do próprio presidente dos Estados Unidos. Né? Para ele, isso é um tiro no pé da diplomacia americana, né, em relação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e ele falou que precisamos diversificar nossos parceiros comerciais e não permanecer ali com essa política taxativa aí das relações internacionais. Esse aumento das tensões comerciais, então, é uma das grandes preocupações deste intelectual, desse economista, e ele fala sobre o impeachment do Trump. O impeachment é isso, que o Trump já sofreu um processo de impeachment, gente, lá em 2019. A gente consegue encontrar isso, inclusive, no site do Congresso dos Estados Unidos, tá? Bom, a minha fonte da notícia é a Carta Capital. Para quem ficou aí na dúvida sobre as minhas fontes da semana passada, estão todas elas disponíveis no nosso site. Embaixo de todas as notícias tem as nossas fontes, tá? E a última notícia de hoje, para encerrar nosso programa, é sobre... Cadê a minha notícia de hoje? Sobre o ministro Barroso. Tá aqui, tô abrindo ela agora nesse momento. A notícia diz o seguinte: Barroso rebate Donald Trump sobre as tarifas e defende a independência do STF, do Superior Tribunal Federal. E, de acordo com ele, o STF tem o equilibrado ali liberdade de expressão e combate a crimes digitais, estabelecendo que a internet não é terra sem lei, como eu falei na semana passada, mas também não deve sofrer censura. As decisões do tribunal protegem tanto
o direito à livre manifestação quanto outros valores democráticos, criando parâmetros importantes para o convívio digital no Brasil. Para o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, não ficou calado, né? O presidente não fica calado diante das críticas de Donald Trump. Em uma carta pública, ele rebate as acusações e defende a atuação do tribunal para preservar a democracia no Brasil. As sanções dos Estados Unidos é algo que vai afetar a economia, mas a carta do Donald Trump é algo muito preocupante. Então a gente tem que pensar na carta. Eu dei uma afastada aqui do microfone, pode ter ficado um pouco baixo minha voz, mas a carta do Donald Trump é algo que é preocupante, grave em relação à diplomacia e à política, a intervenção política dos Estados Unidos na soberania brasileira. Então isso é algo que o ministro do STF está citando, tá? Ele está pronunciando sobre isso. Beleza? Bom, essas são as notícias de hoje e eu vejo vocês no próximo programa. Valeu, falou!